A paz do Senhor, amados, queridos irmãos, prazer poder, nessa oportunidade, trazer novamente uma palavra aos seus corações. Deus nos tem colocado uma palavra que está na carta de Judas, versículo 11. Judas tem apenas um capítulo, então o versículo 11, que nos diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Coré. A palavra que Deus pôs no meu coração para trazer nessa oportunidade é sobre o caminho progressivo do pecado. Então, nosso tema é o caminho progressivo do pecado. O sentido crescente do pecado quando se abre a porta, dando início à vida de erro. Então, esse versículo, primeiramente, queremos analisar algumas coisas. Por exemplo, a palavra ai deles, a frase ai deles. Essa palavra ai deles está relacionada com juízo, uma sentença. Correção sobre um erro, consequência de um ato errado cometido. Então, ai deles é uma expressão usada então nesse versículo, e que Jesus também fala sobre isso. Por exemplo, Mateus 11, 21, ele fala sobre aquelas cidades que não se converteram, que não teve arrependimento, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Eles não creram nos sinais que foram operados, não creram no Senhor Jesus, e Jesus pronuncia uma sentença de juízo dizendo: ai de ti, ai dessas cidades. Também temos em Lucas 21, 23, quando o Senhor Jesus usa novamente a palavra ai para falar sobre o tempo de sofrimento do período da grande tribulação, do juízo divino sobre a terra, do sofrimento também dos judeus, dizendo: mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então a palavra ai em todas as escrituras está relacionada como juízo, juízo de Deus sobre a terra, juízo de Deus sobre pessoas, juízo de Deus sobre a consequência do erro. Então, caminho progressivo do pecado. Então, nós lemos primeiramente, vamos comentar o primeiro ponto dizendo desse versículo, que é Judas, versículo 11, entraram pelo caminho de Caim. Então, primeiramente, entraram, a palavra entraram pelo caminho de Caim, o perigo de se dar início a uma vida errada. Qual era o caminho de Caim? Qual foi o caminho de Caim? Sabemos que uma das coisas foi o caminho da inveja. O caminho da inveja. Gênesis 4, capítulo 4, versículos 5 a 8. Ali está o relato sobre a história de Caim. Quando ele, invejado pela bênção do seu irmão Abel, que oferece um bom sacrifício e Deus recebe, e ele não oferece um sacrifício bom no sentido de coração, de integridade, de sentimentos, de vida interior. E Deus se agrada do sacrifício de Abel e não se agrada do sacrifício de Caim. Diz que ele fica com o seu semblante descaído, entristecido, sintomas da inveja, invejando o seu irmão. Então o caminho de Caim é o caminho da inveja. É muito perigoso invejar aquilo que nosso irmão está fazendo, se Deus está abençoando, se Deus está prosperando. E hoje estamos vivendo um dia de muita inveja em tudo que é feito, mas vamos fazer aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer, ainda que haja invejas, perseguições. Então não entremos pelo caminho de Caim, que é o caminho da inveja.
João capítulo 3, versículo 12, a primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 12, ele diz que Caim era do maligno. Mas por que Caim era do maligno? Caim não era do maligno pela vontade de Deus. Caim não era do maligno porque Deus o entregou ao maligno. Caim era do maligno por opção, por escolha. Caim escolheu a maldade, Caim escolheu o caminho do mal, Caim escolheu o caminho da inveja. E a inveja, segundo Provérbios 14:30, diz que há podridão dos ossos. Então aquilo de mais resistência que o homem tem no seu interior, no seu físico, que são seus ossos, que devem ser fortalecidos, estar fortes. Então, na sua vida espiritual e também no prejuízo físico, a inveja o apodrece. Então, conforme Provérbios 14, versículo 30, a inveja é a podridão dos ossos. Então, olha, não entre pelo caminho da inveja. Você pode ser tentado à inveja. A tentação é algo que está sobre todos. Ninguém está isento da tentação. Mas fuja da inveja, diga não à inveja. Porque a inveja é a podridão dos ossos, capaz de levar um homem a matar o seu irmão, a tirar a vida. Alguns tiram a vida de maneira espiritual, matando o seu irmão com acusações, com calúnias, por causa da inveja. E outros chegam a tirar a vida também no sentido físico, realmente assassinando o seu irmão, tirando a vida do seu irmão, não só espiritual, mas também capaz de tirar a vida física do seu irmão. Então não entremos pelo caminho de Caim, que sendo invejoso, assassinou seu irmão. Porém nós vemos que ele teve a oportunidade de fugir dessa inveja, de fugir desse fato e desse assassinato que ele cometeu. Porque Deus o exorta nesse texto bíblico que citamos de Gênesis 4, 5 a 8, dizendo: Caim, se você agires bem, haverá aceitação para ti. Porventura não haverá aceitação para ti? Deus estava dizendo: Caim, se você vir com um coração puro, trazer um sacrifício sincero, eu te aceito. Eu te dou uma oportunidade, eu te aceito, Caim. Porém, se não, o pecado está à porta. Caim não ouve o conselho, Caim não aceita e não escuta o conselho de Deus e continua no caminho da inveja. E qual é o final? Matar o seu irmão e trazer para sempre a marca do sangue do seu irmão, do sangue de Abel. Portanto, não entramos pelo caminho da inveja. Então, o caminho, podemos dizer, um deles, primeiramente, é, de uma maneira forte, o caminho de Caim é um caminho do invejoso. Então entraram pelo caminho de Caim. O segundo ponto do versículo 11 é: e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Foram levados. Então depois de entrar, o homem perde o controle, a pessoa perde o seu controle. Ele entra no erro e ele perde o seu controle. Então agora não é mais ele que está entrando, ele já está sendo levado por uma força espiritual, por uma força maligna, por uma força do erro. Ele está caminhando nesse caminho progressivo do pecado. Entrou e agora está sendo levado. E aqui fala sobre ser levado pelo engano do prêmio de Balaão. O caminho de Balaão é o caminho da ambição. É o caminho da vontade de ter mais, ganhar mais, sem medir consequências, sem pensar nas consequências que pode vir. O caminho do ambicioso. O caminho de Balaão é o caminho do ambicioso, o caminho do prêmio. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 13, diz que os levados pela ambição, pelo prêmio de Balaão, diz que por avareza farão de vós negócios. Por avareza farão de vós negócios. Negociarão o povo, vende o seu povo, negocia o povo,
faz comércio com o povo por avareza. Esse é o caminho de Balaão, o caminho da ambição. Ainda nessa mesma carta, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 15, ali está falando também sobre o caminho de Balaão, o caminho do prêmio da injustiça. Essa passagem bíblica que está lá no livro de Números, né? Temos no livro de Números, capítulos 21, 22 ali, falando sobre Balaão. Ele é procurado para amaldiçoar o povo de Deus. E não era a vontade de Deus, mas ele insiste. Porque ele é oferecido prêmios, é oferecido honras, é oferecido grandezas. Os principais príncipes de Balaque o procuram, são enviados, oferecendo honras, grandezas, posses, valores. E ele fica tentado por aquele prêmio, ele quer amaldiçoar, mas ele mesmo sabe que o que Deus abençoou não será amaldiçoado. Então tenhamos cuidado para não entrarmos pelo engano do prêmio de Balaão, que é o caminho da ambição. Seja um homem satisfeito, seja uma pessoa contente em Deus, em Cristo Jesus. Evite esta ambição do prêmio de Balaão. Então primeiro se entra pelo caminho, depois é levado pelo caminho. E o terceiro ponto deste versículo é: e pereceram, depois perecem, pereceram na contradição de Coré. As pessoas perecem nesse caminho da contradição. É o caminho da fome pelo poder. O caminho da fome pelo poder leva a pessoa a destruir pessoas. O caminho da fome pelo poder leva pessoas a destruir a si mesmo, a destruir sua família. Coré, pela fome do poder, o desrespeito pelo seu líder, considerando que Moisés não era maior do que ninguém, não era melhor do que ninguém, Moisés não tinha posição melhor do que ninguém, ele entra por um caminho que ele o destrói e destrói a sua família. Sua esposa, seus filhos, seus companheiros, seus amotinados são destruídos naquela morte diferente que Moisés fala: olha, eles não vão morrer de morte normal não, vai ter alguma coisa diferente. E se isso não acontecer, então eu não sou homem de Deus. E Deus honra a palavra do seu servo Moisés, a terra se abre e engole eles. Eles são engolidos vivos, morrem, são sepultados ali naquele momento, quando a terra se abre e eles morrem de uma maneira diferente. Então temos nesse caminho o perigo de entrar pelo caminho da fome pelo poder. Quando não reconhecemos a legitimidade de um líder, é preciso reconhecer que temos um líder, uma liderança, estar debaixo de uma autoridade e reconhecer que é Deus que confere toda a autoridade. Toda a autoridade é constituída por Deus, conforme Romanos 13, 1 e 2. E quem resiste à autoridade luta contra a autoridade. Nos diz essa palavra que resiste. Também podemos dizer quem constituiu essa autoridade. Deus, ele constituiu autoridades seculares, o poder da polícia, o poder militar, as autoridades constituídas, os governos presidenciais, municipais, estaduais também, enfim, toda a autoridade neste mundo. Porém, constituiu a autoridade espiritual, conhecida como autoridade eclesiástica. E Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, diz que ele deu pastores à igreja. O Senhor Jesus deu, falando sobre os 5 ministérios, um deles ele deu pastores para o seu rebanho. A autoridade que ele constituiu.
E aí nos diz em Hebreus 13, 7, lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos, uma consideração, uma gratidão, o que ele ensinou, o seu exemplo, a sua vida. Lembrai-vos de vossos pastores, foi Jesus quem deu a autoridade pastoral à igreja. E o versículo de Hebreus 13, 17, aí diz, obedecei a vossos pastores, sede obediente, não entre pelo caminho da rebelião, não entre pelo caminho do motim, das divisões, das facções, porque Coré entrou, liderou um grupo, se levantou contra Moisés, não aceitou a sua autoridade que Deus o havia colocado e pereceu com sua família. Então esse versículo nos alerta sobre essas três coisas. Entraram pelo caminho de Caim, foram levados, perderam o controle, foram levados pelo engano do prêmio de Balaão, a insatisfação, o desejo de ganhar mais. E depois diz, e pereceram na contradição de Coré. Então, a pessoa entra, é levado e o seu final é perecer. Portanto, com essa palavra, eu quero vos chamar para uma tomada de posição, uma mudança de pensamentos, um cuidado com essa ideia que talvez você tenha de não aceitar uma liderança, não aceitar uma autoridade constituída. Saiba que toda autoridade constituída por Deus, vamos então viver na presença de Deus, vamos andar na presença de Deus, vamos vigiar para não entrar pelo caminho de Caim, o caminho do invejoso, vamos ter cuidado para não ser levados pelo engano do prêmio de Balaão, o caminho do ambicioso, daquele que não está contente com nada, não está agradecido pelo que tem. E vamos também ter cuidado para não cairmos na contradição de Coré, que fez rebelião, que se levantou, mas pereceu. Então vigiemos, fiquemos com esta palavra. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus venha nos guardar. É o que precisamos, estar guardados pelo Senhor, para não entrarmos pelo caminho de Caim, capaz de matar o seu irmão. Analise bem isso. Não vamos entrar por caminho que venhamos a matar nosso irmão. Deus está usando a cada um de nós, da sua vontade, na sua maneira, no que Ele tem para nós, o que Deus tem para mim. Ele está me usando de uma maneira, Ele tem para você também. Não inveje o seu irmão, não destrua o seu irmão. Cuidado com esse caminho da inveja. E se o seu irmão está pregando, você inveja, você quer destruir. Se ele está cantando, você quer destruir. Se ele está realizando um trabalho, você quer destruir. A perseguição é muita. De todas as maneiras, procurando encobrir o seu irmão, fechar o seu irmão, calar o seu irmão. Não entre pelo caminho de Caim. Não. Deixe seu irmão ser usado, se alegre com ele. Deus tem para você também, Deus quer te usar também, Deus vai te usar também. A maneira que você respeita o seu irmão, Deus vai te usar. A maneira que você ama o seu irmão, que você se alegra quando Deus usa o seu irmão, Deus vai te usar, porque Deus quer nos usar. Então não entremos pelo caminho de Caim, o caminho da inveja. Não entremos pelo caminho de Balaão, o caminho do ambicioso. E não entremos pelo caminho de Coré, o caminho daquele que faz rebeliões, da contradição, do insatisfeito, do que se levanta, do que faz motins, do que faz panelinhas. Mas fiquemos na presença do Senhor nosso Deus, na presença de Jesus, o nosso Salvador, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. Então, que Deus te abençoe, que essa palavra seja útil para todos nós andarmos na vontade de Deus. Amém.